Um pouco da palavra. É um programa da Igreja Presbiteriana de Miracema em parceria com o canal Sola Escritura. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Graça e paz, meu querido ouvinte. Frutos para a salvação. Esse é um pouco da palavra de hoje. Eu preciso concordar com C.S. Lewis quando ele disse que o arrependimento não é nada agradável. É bem mais difícil que simplesmente engolir um sapo. Significa desaprender toda a presunção e obediência à vontade própria, que nos foram fixadas por milhares de anos. Nós lemos sobre pessoas na Bíblia que lamentaram sobre os seus pecados, mas que não se arrependeram. Por exemplo, em Êxodo capítulo 9, versículo 27, nos deparamos com um faraó endurecido que até admitiu seu pecado. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Mesmo assim, o faraó continuou a pecar deliberadamente contra Deus e contra o seu povo. Vemos também um rei Saul nada sincero, que admitiu seu pecado. Ele disse a Samuel em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Mas isso não impediu Saul de entrar em rota de colisão com o julgamento de Deus. Outro exemplo que temos é de um jovem rico que veio a Jesus e perguntou como obter a vida eterna. Quando Jesus lhe contou, ele foi embora triste, mas não se arrependeu, porque ele não estava disposto a mudar de vida. Lemos também sobre um discípulo traidor que vendeu o seu Salvador por 30 moedas de prata e que com muito remorso disse em Mateus 27, versículo 4: pequei, traindo sangue inocente. E nem o fato de ter devolvido o dinheiro da corrupção livrou Judas do seu destino cruel, a forca. Todas essas pessoas citadas estavam experimentando o que o apóstolo Paulo chamou de a tristeza segundo o mundo, que produz morte. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Existe uma grande diferença entre remorso e arrependimento, e é de extrema importância entender isso. As pessoas lamentam quando seus pecados as atingem, elas lamentam quando começam a colher o que plantaram, mas isso não significa necessariamente que estejam arrependidas. Se você realmente se arrepender, se você confessar sinceramente o seu pecado e a partir de então viver uma vida com devoção a Deus, não apenas sentirá remorso pelo que fez, não apenas sentirá vergonha pelo pecado cometido, mas você também mudará o seu comportamento, o seu modo de pensar e de viver. A tristeza que vem de Deus produz esse tipo de arrependimento, um arrependimento sincero, capaz de produzir frutos para a salvação. Pense nisso, eu quero orar com você. Pai Santo, louvado seja o seu nome, graças te dou, ó Deus, pela salvação em Cristo, por tudo aquilo, ó Deus, que aquela obra feita na cruz do Calvário resultou. Ó Deus, quando a sua palavra nos ensina sobre arrependimento, é preciso, Pai, estarmos conscientes do que isso significa. E aqui está, ó Pai, alguns exemplos de como não se deve fazer. Algumas pessoas, ó Deus, que até sentiram remorso, ficaram tristes, mas não tiveram um encontro transformador com o seu filho. Eu te peço, ó Deus, que o seu Santo Espírito possa estar nesse momento compungindo alguns corações, ó Deus, para que possam de fato
se arrepender dos seus pecados e assim, ó Deus, reconhecer o seu Filho como o único e suficiente Salvador. E é no nome dele que eu oro. Amém.